projeto de execução, início, tipo de peças do procedimento e constituição de júri referente à execução da empreitada do Centro Comunitário Social e Cultural de Santo António dos Cavaleiros. Sr. Vice-Presidente. Traz depois da deliberação da reunião de Câmara 5 importantes itens que estavam na resposta que foi escrevida aos senhores vereadores e que são basicamente os seguintes. O projeto de execução do Centro Comunitário de Santo António dos Cavaleiros, na vertente de acabamentos, a abertura de procedimento para concurso público para a sua execução, que tem um preço base de 2.383.060 euros. O programa de concurso, incluindo os critérios de seleção da proposta economicamente mais vantajosa, o caderno de encargos e a composição do júri que vai avaliar as propostas. Esta é a obra constante do Plano de Atividades e Orçamento da Câmara Municipal para o ano 2016 e seguintes, que corresponde a um maior investimento em todo o mandato. Ela vem dar resposta a compromissos antigos deste município, assumidos, aliás, por várias forças políticas que estiveram nesta gestão, ou na sua gestão, e também vem dar resposta à necessidades sociais da população de Santo António dos Cavaleiros e de freguesias próximas em áreas sociais prioritárias, como é o caso da infância e como é o caso do apoio à população sénior. No domínio da infância, digamos, o Centro Comunitário vem, digamos, dar uma resposta qualificada em relação a necessidades sentidas pela população relativamente à valência creche, jardim de infância, e no que tem a ver com a população sénior, digamos, ela vem dar uma resposta qualificada na valência centro de dia, sendo que em ambas as situações vai dar também um apoio importantíssimo do ponto de vista do serviço de refeições, tanto na valência infância como na valência centro de dia, nomeadamente ao nível do apoio domiciliário. Foi assim que, digamos, o Centro Comunitário foi concebido e é exatamente essa perspectiva que temos em relação ao serviço que ele vai prestar às populações. A deliberação que hoje temos para tomar na Câmara significa mais um passo decisivo para pôr fim a um processo que se arrasta desde o ano de 2001, ou seja, desde há 15 anos a esta parte. Fazendo um pouco de história, eu gostaria de referir o seguinte. O edifício, portanto, situa-se numa área que se tem designado nos estudos municipais como Parque Urbano de Santo António dos Cavaleiros, insere-se num conjunto de equipamentos públicos que faziam parte, à data em que ele foi elaborado, o projeto das piscinas municipais, que entretanto foi concretizado, e também este centro comunitário. Fazia ainda parte, digamos, desse estudo inicial a possibilidade de vir a ser criado um mercado municipal, que entretanto, digamos, não foi depois desenvolvido em termos de projeto. Dizer o seguinte, os estudos para o centro comunitário iniciaram-se no ano de 2001. Em 2004 finalizou-se o projeto de execução, mas a obra não foi iniciada no prazo programado, pelo que em 2009 o projeto teve que ser revisto. Em 2010 a obra iniciou-se no âmbito do acordo com uma empresa, com a Ercesa, por via de uma contrapartida estabelecida com o município, mas essa ação da construção do centro comunitário, ou de parte dele, acabou por não, digamos, ter consequência total, na medida em que o final programado para essa intervenção acabou por nunca, digamos, ser atingido. Em agosto de 2015, no ano passado, já com este Executivo Camarário, a Câmara reequacionou o acordo e isso levou, digamos, à celebração do acordo com a outra parte, com a Ercesa, que previu, depois de se ter feito uma avaliação local em relação à obra realizada e por realizar, que essa entidade transferiria uma determinada quantia para o município, na ordem dos 600 mil euros, para se poder finalmente, digamos, lançar a empreitada e terminar aquilo que há demasiado tempo se arrasta sem solução na freguesia de Santo António dos Cavaleiros. É exatamente na sequência dessa decisão que se procedeu à revisão dos projetos de execução, que, digamos, ficaram prontos no final do ano de 2015, em dezembro de 2015, e que, depois de serem devidamente concertados com o enquadramento legislativo, com a legislação atualmente em vigor, digamos, foram aprovados por parte do município e é isso que, digamos, nos permite hoje lançar este procedimento. Dizer ainda o seguinte, este investimento que se pretende levar a cabo, portanto, com a construção do centro comunitário, só é possível porque o atual Executivo criou condições para, por um lado, pôr fim ao diferendo que a Ercesa tinha, que tínhamos com a Ercesa enquanto município quanto à obra realizada e a realizar, e porque foi possível também incluir no investimento, digamos, o montante do remanescente entre aquilo que é o valor da construção do edifício
por oposição àquilo que é a quantia transferida e trabalho executado por parte da ERCESA, só, digamos, foi possível concluir esta obra na medida que, depois de se calcular isso e percebendo que há, digamos, uma diferença significativa entre o valor global da obra e aquilo que havia sido concretizado e transferido, foi possível incluí-lo no empréstimo médio e longo prazo. Tem, para este efeito, qualquer coisa como 1,5 milhão de euros previsto, que é o que vai permitir terminar esta importante obra. Aquilo que se pensa que vai acontecer daqui para diante, no caso de haver aprovação das peças que hoje estão à consideração e deliberação da Câmara, é que esta obra esteja consignada, portanto, depois de ser levado a cabo o procedimento do concurso, esteja consignada em agosto e que depois se possa desenvolver num prazo não inferior a 8 meses, portanto, o que significará que em março de 2017, se as coisas correrem como temos previsto, digamos, este equipamento esteja pronto, portanto, em termos de obra de construção civil. Nós estamos naturalmente condicionados em relação à realização desta obra por vários fatores, o mais importante dos quais é naturalmente o empréstimo, que tem um prazo de execução e que tem que ser utilizado até abril de 2017, e é nesse sentido que estamos a trabalhar com um prazo muito apertado, que é que já tive a ocasião de descrever, e é exatamente essa circunstância que nos levou a ser particularmente exigentes nos critérios de seleção das propostas, valorizando os itens capazes de assegurar uma adequada prossecução do objetivo de terminar a obra em tempo, digamos, adequado àquele que está considerado para efeitos do empréstimo de médio e longo prazo que o município contraiu em um devido tempo. Daí que o plano de trabalhos, por exemplo, em relação ao processo que temos hoje em aquisição, valha 50% dos critérios de seleção, exatamente porque temos como objetivo central assegurar que, digamos, a obra decorre nos timings que temos previstos e que são particularmente difíceis e exigentes na condução dos trabalhos. Isso, Sr. Presidente. E fica à disposição, naturalmente, dos Srs. Diretores para as questões que entenderem como é colocar. Esta questão, em primeiro lugar, naturalmente que a bancada do Partido Socialista se congratula pelo facto de termos chegado a este ponto e de hoje trazermos esta proposta à reunião de Câmara. Gostaria de pedir ajuda ao Sr. Presidente, ao Sr. Vice-Presidente, para o seguinte. O Sr. Vice-Presidente disse, e bem, que há um compromisso do município na ordem de 1.500.000, que consta do empréstimo e está inscrito do orçamento da Câmara. Temos também uma garantia da parte da ERCESA de comparticipação no valor de 604.620,37 cêntimos. Somados estes dois valores, não atingimos o valor base sobre o qual é lançado este procedimento. E, portanto, gostaríamos de questionar, em primeiro lugar, como é que, quem é que suporta este diferencial. Por outro lado, este diferencial será tanto maior quanto o valor, a taxa de IVA que será acrescida a este montante base. Que gostaria de solicitar, uma vez que estamos a falar de uma empreitada, se refere a uma taxa de IVA de 6%, ou se estamos a falar de 23%. E, por agora, ficavam por estas duas questões. Em relação à primeira, procedemos exatamente a uma alteração orçamental há pouco que incluía o reforço desta rubrica no orçamento municipal. Portanto, para completar o que faltava, como a Sra. Vereadora bem corretamente constatou, portanto, provisionámos há pouco a rubrica que permite ter este valor cabimentado, portanto, com transferência de outras rubricas do Departamento de Obras Municipais, portanto, concentrando aqui este valor. Está garantido esse financiamento com um acréscimo do Orçamento Municipal, no fundo é isso. E é essa a operação que fizemos. Quanto à segunda questão, já darei a palavra ao Sr. Vice-Presidente, mas se a sua pergunta é se não os 1,5 milhão de orçamento, mais 600.000 de contribuição, não é uma garantia, o dinheiro entrou, está concretizado. Da empresa, os outros foram alocados na dotação orçamental que há pouco vimos. Depois, pode perguntar, mas isso sairá das verbas do empréstimo ou sairá do esforço corrente do orçamento municipal? Isso depois teremos que ver mais adiante onde é que se vai refletir essa sobredotação aí, até porque, como há pouco disse,
Pode até acontecer que as propostas apresentadas fiquem abaixo desse valor e que esse diferencial ou não exista, ou seja, pelo menos menor do que o que temos até aqui. E na altura depois equacionaremos a solução financeira. O dinheiro existe, está lá, e acabamos de provisionar a rubrica que permite fazer esta operação, retirando outras rubricas das obras municipais. Bem, o Sr. Presidente acabou de responder muito bem à primeira questão colocada pela Sra. Vereadora. A segunda questão tem a ver com a taxa de IVA. Sra. Vereadora, o facto de nós chamarmos a nossa produção direta da obra e lançarmos um procedimento permite-nos a utilização de uma taxa de IVA de 6%, ao contrário daquilo que vinha acontecendo, porque, digamos, o município, diria todos nós, perdemos significativas verbas pelo facto de se ter, em determinada altura, no passado, decidido, digamos, fazer a articulação com a ERCES e ser a ERCES a promotora deste rendimento, porque se pagava, nessa altura, 23% de IVA, ou seja, uma parte da comparticipação da ERCES para a construção deste equipamento acabou por se perder na fiscalidade. Portanto, porque é a diferença entre 6% e 23% que acabou por se perder na fiscalidade. Esta solução agora adotada permite-nos rentabilizar a totalidade, digamos, com os 6% que teremos que pagar, como em qualquer obra de promoção municipal. Isso é. Candidatámos, embora o aviso não esteja ainda concretizado, a parte da creche, porque era a única que tinha cabimento nos regulamentos do Portugal 2020, aos fundos comunitários. Portanto, é possível, não está garantido, naturalmente, que uma parte do financiamento, designadamente aquele que é caracterizado como sendo para o equipamento creche, possa vir a ter financiamento comunitário, o que poderá contribuir também para resolver a questão que a Sra. Vereadora colocou. Tem a palavra. Agradecer o esclarecimento e já me adiantou a resposta a uma questão que iria colocar, que era precisamente se já tínhamos conhecimento da aceitação ou não da candidatura, que presumia que não. Ainda assim, creio que, pelas minhas contas, estamos a falar neste momento de estar previsto 2 milhões e 400 mil, mais ou menos qualquer coisa como isto. O valor, o preço base que estamos neste momento a lançar um procedimento, mais o IVA de 6%, será um pouco mais do que o montante que deixámos hoje previsto em orçamento, portanto fica este alerta a dar. Gostaria agora de me pronunciar relativamente aos critérios de seleção da proposta e reconhecendo que esta integração do critério de prazo de execução é naturalmente muito bem-vindo. Permita-me só, Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente, que lamento que igual critério não tenha, por exemplo, sido integrado a quando do procedimento que há bem pouco tempo também tivemos a oportunidade de liberar nesta Câmara, que diz respeito à construção da Biblioteca Municipal de Sacavém, em que só tivemos como critérios o preço da proposta e o plano de trabalhos, na ordem dos 60% a 40% percentualmente. E não foi integrado o plano de execução. E nota-se que, relativamente, comparando um procedimento com o outro, e que tanto uma obra quanto a outra são duas importantes obras para o município de Louros, nota-se uma desvalorização do critério de preço de 20% entre, como disse, uma proposta e outra. E acho que esta questão não deve ser de sumenos importância e que, sendo esta, de facto, os critérios de seleção que nos parecem que melhor defendem os interesses do município, devemos, a partir desta data, que passe os serviços do município também a terem em linha de conta e a integração destes 3 critérios, então, nos procedimentos que por aqui podemos levar em diante. Gostava ainda de, relativamente a este processo, fazer uma questão que tem a ver com a memória descritiva síntese que foi distribuída e que apresenta algumas alterações ao construído e que gostaríamos de perceber de que alterações é que estamos a falar e que custo é que as mesmas acarretam. Ainda uma outra questão que tem a ver com, numa informação técnica, a propósito da aprovação do projeto, é referida a ligação ao ateliê ARP. A este propósito, gostaríamos de tentar perceber
uma vez que essa informação não nos foi distribuída e não tivemos a oportunidade de recolher, qual a ligação entre o município, este processo em concreto, e este ateliê ARP? Obrigado, Sr. Presidente. Dizer, primeiro, no que tem a ver com os critérios de seleção da proposta economicamente mais vantajosa, que nós temos vindo a adotar no Departamento de Obras Municipais soluções que são de geometria variável em função da tipologia das obras. E eu acho que tem que ser sempre assim. Porque não é igual a situação que nós temos neste momento com o Centro Comunitário de Sanatório dos Cavaleiros e aquela que temos com a Biblioteca. Da mesma forma que não é igual fazer uma estrada e fazer, digamos, uma obra em edifício. Aqui, as questões que têm que ver com a boa execução e a rápida execução dos trabalhos têm que ter um peso completamente diferente. Esta é uma obra com características muito particulares. Desde logo porque nós vamos trabalhar sobre uma realidade pré-existente, ou seja, o empreiteiro vai trabalhar sobre uma boa parte do edifício, a estrutura, toda ela, digamos, um fundamental está construída. Haverá, com certeza, dado o tempo que decorreu entre o momento em que foi terminada a obra e o momento em que ela vai ser reiniciada, houve degradação das estruturas e que é preciso, provavelmente, até existirem algumas demolições em certa obra. Portanto, há aqui características que fazem desta obra uma obra muito particular e os critérios de seleção das propostas também tiveram de refletir essa realidade muito particular. Aquilo que procurámos fazer, no caso desta obra, foi muito reforçar tudo aquilo que tem a ver com a boa execução e rápida execução dos trabalhos. Daí que o plano de trabalhos vai a 50%, metade da proposta. Se for um bom plano de execução de trabalhos, claramente é um excelente indício, eu constitui um bom indício de que as coisas vão correr bem. Se, digamos, os concorrentes nos apresentarem um plano bem feito, que se perceba que têm capacidade para, de forma antecedente à entrada em obra, fazer uma boa planificação de tudo aquilo que é necessário fazer, sobretudo se entendermos que nós estamos a falar de um prazo, como já tive a ocasião de ter referido até mais uma vez, é curto para a realização da intervenção que se pretende. A questão do prazo, digamos, está validado pela inclusão do critério que vale 10%, mas está igualmente validado por uma outra condição presente no caderno de encargos, que é há um prazo de 240 dias para a execução da obra, que está também no próprio caderno de encargos. E estes são, digamos, a adoção destes critérios, no que tem a ver com a seleção das propostas, tem muito a ver com a tipologia muito concreta e precisa desta obra, que não é igual a outras que temos em curso neste momento no município. Nós, naturalmente, digamos, não somos nem cegos nem surdos e vamos ouvindo tudo aquilo que os seus vereadores aqui vão dizendo em certa reunião de Câmara e vamos fazendo a nossa própria reflexão no seio do Departamento de Obras Municipais e adotaremos, portanto, adotamos no presente e adotaremos no futuro as soluções que se revelem mais de acordo com a defesa do interesse público e com a defesa do interesse municipal. Também não foi, a Sra. Vereadora não disse coisa diferente daquilo que eu estou a dizer, naturalmente, mas não tenha dúvidas que, digamos, nós temos que nos ir adaptando àquilo que nos parece ser a melhor solução desse ponto de vista. Depois, relativamente às questões que estão na memória descritiva síntese, dizer o seguinte: as alterações que foram introduzidas foram no sentido de acrescentar sala de ATL, portanto, salas de ATL, por oposição à vertente jardim de infância. Isto corresponde a uma necessidade discutida com a entidade que vai ter responsabilidades futuras em termos da gestão daquele espaço, e da discussão travada na altura com o município, aquilo que fazia sentido, na nossa opinião, até porque houve, desde que o projeto foi iniciado até hoje, do ponto de vista da oferta ao nível da freguesia, alterações significativas também. Portanto, há outras instituições que passaram, digamos, a oferecer determinado tipo de serviços que não existiam à data em que o projeto foi elaborado. Foi necessário aqui melhorar e introduzir algumas alterações. Do ponto de vista da quantificação, eu sinceramente não tenho esse dado. Se for muito importante, podemos pedir aos técnicos do Departamento de Obras Municipais, não sei exatamente, mas não, portanto, quando de saber, significa deitar abaixo uma parede que dividia dois espaços e pouco mais do que isso. Mas se for necessário, Sr. Presidente, nós temos aí o Sr. Diretor do Departamento de Obras Municipais e outros técnicos responsáveis do Departamento de Obras Municipais e podemos, digamos, pedir-lhes que nos possam aqui esclarecer relativamente a esta matéria. O ateliê ARP é a entidade com quem se veio a desenvolver este processo, porque já tinha tido também a relação com o projeto inicial. Não sei se me fiz entender. Ou seja, o ateliê tinha tido trabalho relativamente a esta matéria e, digamos, nós voltámos a consultá-lo por razões que têm a ver com o facto de eles já terem trabalhado anteriormente exatamente neste projeto. Eu não sei se era esta a questão que eu queria colocar.
Sr. Vice-Presidente, relativamente à tipologia das obras, temos consciência de que a tipologia não é igual em todas as obras. O exemplo que trouxe à mesa é precisamente também de uma obra constante do pedido de empréstimo que esta Câmara fez. Daí a analogia para que os critérios de seleção pudessem ser os mesmos. E reforço que não comparei com situações que não pudessem estar integradas dentro da mesma tipologia. E, portanto, Sr. Vice-Presidente, esta introdução do prazo de execução é bem-vindo. Aliás, tivemos na reunião de Câmara passada, aqui também sobre a mesa, a deliberação da aplicação de uma multa ao empreiteiro da Biblioteca de Sacavém, precisamente por não cumprimento do prazo que estava inicialmente estipulado. E, portanto, muito bem, sim senhor, esta integração, deixamos registada a nossa convicção de que se deverá manter noutros procedimentos, nomeadamente naqueles que constam do pedido de empréstimo que o município fez. Relativamente às respostas que o Sr. Vereador, o Sr. Vice-Presidente me deu quanto às alterações efetuadas, registro, naturalmente, sabendo a entidade que está envolvida e o conhecimento que tem do território, certamente daremos por esta via uma melhor resposta às populações. Deixava, contudo, um pedido de informação à Sra. Vereadora da Educação da existência ou não de listas de espera para os jardins de infância da rede pública na União de Freguesias de Frielas e de Santo Antônio dos Cavaleiros. Obrigada. A obra que se referiu como comparação não está incluída no empréstimo. Até Cário dos Santos não está incluída no empréstimo. É financiada pelo Instituto de Turismo. Muito bem, pronto. Mas o fundo da questão não se altera por isso. Podia ter feito a comparação com a escola de Camarate, por exemplo. Essa sim está incluída no empréstimo. Como disse o Sr. Vice-Presidente, por exemplo, comparando com a escola de Camarate, o que se passa aqui, em contrário com o que está no projeto da escola de Camarate, é que esta obra, para além da sua complexidade, é fazer o resto do edifício que já foi construído e está ali a meio, digamos assim, para simplificar, e tem uma outra complexidade. É que nós precisamos que ela termine antes de terminar o prazo do uso do empréstimo, porque senão aí sim teremos um problema mais sério de financiamento da obra. E por isso é que é tão importante ter o máximo de garantias, neste caso em concreto, para que a obra termine num prazo adequado à utilização do empréstimo que contraímos. E é por isso, como já foi dito pelo Sr. Vice-Presidente, que é tão importante um plano de trabalhos credível e execuível, e também, neste caso em concreto, seja importante a questão do prazo. Isto não quer dizer que este mecanismo seja o adequado para replicar em todos os outros processos de empreitada. No caso da escola de Camarate, é evidente que o prazo é importante e está definido. A empreitada tem um prazo e se o empreiteiro não concluir dentro do prazo, poderá ter penalizações, como acontece agora com a Biblioteca dos Santos. Mas, como já adjudicamos, e portanto a obra está para brevemente se iniciar, o prazo para a sua conclusão não nos oferece tanta incerteza dentro do prazo do empréstimo como neste caso em concreto, pela complexidade e pelo tempo que estamos a fazer isto, pelo tempo em que estamos a fazer hoje esta aprovação, tem mais riscos. É um processo que tem mais riscos. Portanto, são estas as diferenças. Acho que nós, como disse o Sr. Vice-Presidente, temos ouvido com muita atenção o que aqui é dito e as opiniões que são dadas, hoje foi pela Sra. Vereadora, outro dia foi pelo Sr. Vereador Fernando Costa, em relação aos critérios dos concursos. Parece-nos que é sempre preciso ir melhorando e adequando também os critérios à circunstância em concreto. Este processo é especialíssimo, de facto, pela dimensão, porque é uma obra sobre uma obra, e porque tem de ser concluído, de facto, num tempo muito limitado para a complexidade da obra que é. E é por isso que tem este mix, se posso dizer assim, especial de critérios que nos parece ser o que, neste caso em concreto, dá as melhores garantias. O que não significa que seja replicável noutros casos em que, porventura, o mais adequado é uma maior valorização
valorização do preço e uma menor valorização dos outros critérios. Cada caso tem que ter uma adequação dos critérios e este justifica esta circunstância especial, que não tem que necessariamente passar a ser a regra para outros processos. Teremos que ver em cada um qual é o principal risco a prevenir. Se não houver grande risco, o preço deve ser determinante. Se há outro tipo de riscos, temos que dosear os critérios para nos dar as maiores garantias possíveis para a concretização em tempo adequado da obra. E é isto que está também neste processo. Sr. Vereador Ricardo Lima. Eu sei de facto as explicações que deu, porque eu estava um bocado aqui intranquilo, porque ao constatar algumas afirmações que o Sr. Vereador Fernando Costa teve na rede social bastante conhecida, Facebook, e aqui também, mas eu estou a dizer aqui que nós conhecemos. Estive a ler no Facebook algumas declarações do Sr. Vereador Fernando Costa, onde diz que é, de alguma forma, incompreensível, nomeadamente o concurso que veio aqui a esta Câmara, como é que os técnicos da Câmara dão a adjudicação de uma obra a um concorrente que tem um preço de 80 mil euros acima do segundo concorrente, e, portanto, a Câmara nunca deveria, os técnicos nunca deveriam ter feito essa proposta de adjudicar, que aconteceu o caso, foi adjudicada a uma empresa com um valor de 80 mil, ou mais de 80 mil euros, acima da segunda proposta. E, portanto, até diz mais, depois lá no próprio Facebook, em determinada altura, que nunca a Câmara deveria, no futuro, se quiser ler, nunca a qualidade técnica do empreiteiro ou o prazo deve ser superior a 2% em relação ao preço da obra. Portanto, valoriza sempre, em todas as situações da leitura que fiz, o preço em todas as situações. Eu, de alguma forma, vejo aqui, na explicação que estamos na Câmara deles, que há casos e casos, todos os casos são idênticos, portanto, o preço nos casos poderá ser mais alto, noutros casos poderá ser mais baixo, que de alguma forma vai contra o pensamento do Sr. Vereador Fernando Costa nesta matéria. Pelo menos é a leitura que fiz daquilo que aqui se passou, da leitura que fiz dos seus comentários no Facebook e das respostas que, inclusive, deu aos utentes do Facebook que comentaram essa afirmação, e o Sr. Vereador procedeu um conjunto de respostas. Portanto, deduzo que há aqui uma contradição relativamente a esta posição da Câmara. A questão que eu tinha a colocar era só esta. Pegando no termo técnico que o Sr. Vice-Presidente encontrou para justificar esta diferenciação de tratamento, tendo em conta a situação que existe, chamou-lhe geometria variável. Esta geometria variável é decidida por quem? É uma decisão técnica ou uma decisão política? Uma decisão política. E qual é a decisão política? É construir um caderno de encargos que tenha as máximas garantias de que a obra está concluída dentro do prazo do empréstimo. E perante esta orientação, os técnicos construíram a proposta adequada para atingir este objetivo. Portanto, a proposta é técnica para dar resposta a uma orientação política. Eu começava por pedir ao Sr. Vereador e Deputado. Vereador? Começava por pedir à amizade para ler o Facebook, porque ainda não somos amigos. Amizade política há QB, de vez em quando. Agora, amizade nas redes sociais, acho que fica bem. Porquê? Pode ler, porque há umas partes que não estão lá no Facebook. Essa parte dos 2% não está. Disse aqui na reunião de Câmara, veja lá o que é que lhe deram daquilo que eu disse e do que está no Facebook, porque no Facebook não está. Mas não disse nada que eu não subscreva. Sr. Vereador e Srs. Vereadores, eu disse aqui, mal sabia que este assunto se ia pôr tão rapidamente, a propósito da Escola de Camarate, a propósito de outros concursos e da minha experiência prática, eu privilegio o preço. A Lei 64 permite a proposta economicamente mais vantajosa, que pondera
outras situações, outros critérios e só por preço. Eu acho que 99% das obras que adjudiquei foi por preço só. Mas há obras que podem ter a sua particularidade que justificam a valoração de outros critérios. O caso aqui, depois de ter ouvido a argumentação sobre esta matéria, pode ser pertinente, esta argumentação que já aqui ouvimos hoje. Por outro lado, eu não defendi nessa reunião de Câmara que fosse exclusivamente em todos os casos o preço, mas pedi que os técnicos estudassem uma hipótese por forma a que, na proposta economicamente mais vantajosa, não se verificasse que o preço mais baixo fosse preterido pelos outros fatores por um preço muito elevado. Neste caso, camarada, a base de licitação, salvo erro, eram 2.100.000 euros. Havia uma proposta de 1.900.000 e não sei quantos, e esta segunda proposta a seguir não era 80.000, como eu escrevi no Facebook, mais de 80.000, não tinha o número exato na altura, mas foi 92.600 euros mais alto. O que dá uma diferença de quase 5%. O que é que eu pedi aos técnicos da Câmara para estudarem, porque não vou eu fazer esses cálculos? É que estudem os critérios nas propostas economicamente mais vantajosas, por forma a que amanhã não venha uma proposta 10%, 15%, 20% ou até os 5% mais alta, preferir uma proposta mais baixa. Eu irei votar com alguma dificuldade. Vou votar a favor, mas vou ficar com atenção à decisão final. Porque também o problema não é só os critérios, é como é que eles vão ser aplicados. E se forem bem aplicados, e se não houver discrepâncias de fundo, tudo bem. Eu não tenho a menor dúvida em dizer que preço por preço é melhor entregar a um empreiteiro que dê mais garantias. Preço por preço é melhor entregar a um empreiteiro que tenha um plano de obras melhor. Melhor não só naquilo que é descrito, porque o plano de obras é fácil de fazer, é difícil às vezes depois cumprirem, mas que demonstre que a empresa que faz um plano de obras que tem substrato na sua execução. Os argumentos que o Sr. Presidente já aqui invocou, o Sr. Vice-Presidente eu não ouvi, levam-me a ponderar esta situação. Mas depois quero ver como é que vai ser. O problema não é os critérios. O problema é o resultado, não é os critérios postos a concurso. É o resultado final. E por isso nós vamos com estas recomendações e já com estes avisos à navegação, vamos votar, para mim, vou votar a favor com algum custo. É certo. Mas há aqui argumentos importantes para que, neste caso, seja a proposta economicamente mais vantajosa. Um dos argumentos é que quem vai pegar nesta obra vai pegar numa obra que já está em parte feita. Onde vão, normalmente nestas situações surgem N problemas depois. Portanto, aqui o plano de obras pode ter algum peso no sentido de que o empreiteiro que vai fazer a obra não venha dizer que desconhecia este caso, desconhecia aquele, porque ele, no plano de obras, de alguma forma, tem que evidenciar o conhecimento bastante apertado em relação ao que lá está. O preço deve ser a regra geral, para mim, não quer dizer que tem que ser sempre o preço. É por isso, Sr. Vereador, que... E depois disto, continuo a ler o Facebook. Para dizer duas coisas, fundamentalmente. Em primeiro lugar, dizer que em relação à questão dos critérios de seleção, naturalmente que a questão do preço é uma questão que tem que ser levada em linha de conta, mas não pode ser, em minha opinião, digamos, o único item a levar em linha de conta, ou até, em alguns casos, o determinante. Porque mais importante do que obter um preço baixo, que depois se acaba por, em sede de obra, revelar
bastante mais alto do que aquele que inicialmente se supunha, porque, em alguns casos, os empreiteiros, digamos, vindo com preços dentro dos parâmetros e não anormalmente baixos, a concurso, em muitos casos, depois revelam uma grande incapacidade. Nós temos de ter a noção no mercado, qual é a atual situação do mercado, do ponto de vista das obras públicas. Não é? Portanto, há uma enorme concorrência, uma feroz concorrência, apesar de ter havido nos últimos anos um mecanismo que vai no sentido de uma maior concentração do ponto de vista do mercado. O que é facto é que quem está ainda vivo e em atividade, digamos, aparecem em muitos casos com preços que às vezes nos deixam espantados. Não é por acaso que temos assistido aqui, digamos, a um diferencial tão grande entre o preço base e depois aquilo que vem a ser o preço da adjudicação. E eu acho que o município tem que se defender. E defender-se significa ter, digamos, do ponto de vista dos critérios de seleção, uma atenção muito grande às questões do prazo de execução e da qualidade técnica das propostas que têm presentes. Porque é isso que nos assegura que, de facto, não temos depois o dissabor de, por exemplo, em sede de obra, temos um empreiteiro que acaba por falir, com tudo que isso depois, digamos, representa, porque depois é preciso, digamos, fazer reverter à posse administrativa do município as obras, relançar de novo os procedimentos, etc. Portanto, são obviamente, fatores que não podemos, aos quais não podemos, neste momento, ser atentos. Isto não significa, contudo, que o preço não deva ter, do ponto de vista da nossa análise, importância, e tem tido. Portanto, dizer que, em termos de futuro, estaremos atentos às questões de preço, mas não pode ser esse, exclusivamente, o único critério, ou até, em alguns casos, o critério mais importante e determinante na análise. Portanto, aquilo que aqui está proposto também é uma análise multifatorial, quer dizer, os critérios de seleção que estão propostos relativamente às propostas levam em consideração as questões que têm a ver com o preço, com o plano de trabalho e com o prazo de execução. É a conjugação deste conjunto de fatores que nos conduz, digamos, já que vai ser a quantificação final. Mas não é só por aqui que fica a análise, tecnicamente, vai ser feita. No ponto 19, os critérios de adjudicação estão, digamos, discriminados com grande rigor e levam em linha de consideração um conjunto de itens que faz com que os concorrentes tenham um determinado tipo de notas, nota 5, nota 4, nota 3, nota 2, em função da apresentação ou não de um conjunto de peças do ponto de vista procedimental que são da maior importância para uma análise de facto rigorosa, como se pretende que se faça em relação às propostas dos concorrentes. Desse ponto de vista, acho que o município está salvaguardado, acho que o trabalho do ponto de vista técnico foi levado a cabo, nomeadamente em relação aos critérios de seleção e ao caderno de encargos, é um trabalho meritório, de qualidade, que naturalmente em função de cada obra terá que ser diferente, não pode ser uma chapa que se aplica a todas as obras e a toda a tipologia de obras, mas creio, e gostaria de saudar também por isso os técnicos do Departamento de Obras Municipais e todos aqueles que contribuíram para esta proposta, o trabalho foi levado a cabo, porque me parece que, digamos, introduz na nossa deliberação fatores de segurança acrescidos. Depois a vida é feita de imponderáveis e haverá com certeza aspectos que nos vão escapar e coisas que vão correr bem e outras que vão correr menos bem. Mas creio que neste momento aquilo que temos para a deliberação nos oferece um elevadíssimo grau de qualidade e de garantia em relação à boa análise das propostas dos concorrentes que virão a esta tão importante empreitada que agora se pretende deliberar hoje na Câmara. Sr. Presidente, a segunda questão que gostava de referir é uma saudação ao conjunto dos técnicos do município que ao longo de muitos anos têm lidado com este problema, com este complexo e difícil problema, e que são técnicos de várias áreas do município. Tanto do Departamento de Gestão Urbanística, como do Departamento de Obras Municipais, como nas áreas de cariz mais jurídico, houve um conjunto de pessoas que estiveram envolvidas na resolução deste problema, que não tem sido fácil de resolver, mas que é a minha convicção, como tive a ocasião de dizer na primeira intervenção que fiz, que hoje se dá um importantíssimo passo para que se possa finalmente resolver. Portanto, sem o apoio de facto e o trabalho empenhado de um conjunto muito alargado de pessoas, não teria sido possível chegarmos aqui e ainda estamos, diria eu, a meio do percurso. Portanto, ainda temos muito trabalho pela frente. Mas não posso deixar, neste momento tão importante, de agradecer e saudar o empenho e a dedicação de muitos técnicos portanto, na resolução deste tão grande e importante problema para o Conselho. Da Presidente da AMSAC, Henriqueta Sabino, que acompanha este ponto com viva atenção, como é normal, e propunha então que votássemos o ponto 10, proposta 69. Proposta 69, sim. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Pedi agora a todos, Sr. Vereador Nuno Teixeira, pela ação. O Partido Social Democrata votou favoravelmente
por alguns motivos. Primeiro, pela premência do projeto em relação aos timings de utilização do empréstimo bancário. Segundo, pelo benefício claro às populações. Terceiro, pelo compromisso eleitoral assumido pela esta bancada em campanha para a resolução do problema junto às populações de Santo Antão dos Cavaleiros. No entanto, deixamos claro, somos contra e fomos contra a valoração do critério o critério de adjudicação desta obra ou do plano de trabalhos. Achamos excessivo. Também achamos que não havia necessidade de criar, de pôr aqui o critério de prazo de execução. Também achamos que no modo como está apresentado não é um fator diferenciador para os concorrentes e, como consequência disto, pouca valorização que se dá ao critério de preço da proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que a minha intervenção inicial ficasse registada em ata. Muito obrigado. Penso que toda a discussão ficará então, porque há intervenções muito relevantes para este processo e para outros processos também.